a presença do Senhor é real. E o meu coração queimou para que aqueles que estão sentindo algum tipo de dor, estão com alguma enfermidade, venham aqui diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus, irmã Herbene, se tiver mais alguém sentindo algum tipo de dor, na cabeça, na perna, no ombro, em qualquer lugar do seu corpo, se estiver tendo algum tipo de dor, venha até este altar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E nós cremos que o Senhor fará além daquilo que pedimos e pensamos, porque o nome dele é poderoso, a presença dele é poderosa. E nós cremos que haverá, para a glória do Senhor, cura neste lugar. E o nome do Senhor é exaltado, glorificado e bendito no nome de Jesus. Irmã Thaís, você pode fazer essa oração? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós continuamos levantando clamor ao Senhor. Não continue exaltando o Senhor, não perca essa atmosfera. Pai, nós oramos, nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos. Nós oramos porque confiamos no Senhor como um Deus que cura, como um Deus que toca, como um Deus que faz todas as coisas, o Deus que provê saúde, o Deus que provê tudo. Nós oramos para que toda enfermidade desapareça, que toda dor desapareça, que toda Jesus vai embora. Nós damos ordem pelo sangue de Jesus. Espírito de enfermidade, você não tem mais poder. Nós declaramos cura vindo em nome de Jesus. Pai, nós oramos, faça no nosso tempo aquilo que você já fez. Continue curando, continue tratando. Limpa, Jesus, limpa de toda a dor, tira toda a enfermidade pelo sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, exaltado é o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome De Jesus. Não há outro nome maior do que o nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluias ao nome do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nesta hora agradecemos ao Senhor. Louvamos ao Teu nome. Bendizemos a Ti. Cremos, ó Deus, que milagres aconteceram aqui neste lugar. Porque nós cremos em um Deus que é vivo. Nós cremos em um Deus que é santo. Nós cremos em um Deus que opera milagres. Nós cremos em um Deus que faz maravilhas. E aqui, ó Deus, nós estamos prostrados aos Teus pés. Nós estamos aqui, ó Deus, rendidos a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade tem se estendido sobre nossas vidas. Continua conosco, Senhor.
Continua conosco, falando as nossas vidas, falando os nossos corações, para que nós possamos alcançar nossas famílias. E que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Confiamos e esperamos somente em Ti. Fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, Pastor Jorge, com a palavra. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite você também que nos acompanha nas redes sociais. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e que você esteja com o coração aberto, desejoso de ser ensinado pelo Senhor nesta noite. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em 2 Crônicas 7,14. Nós já estamos trabalhando com esta porção da Palavra de Deus em uma série de reflexões com o título Avivamento Pessoal, e hoje falando sobre a necessidade do fluir na organização. Amém? Então vamos pensar nesta noite, e minha oração é que Deus te abençoe e que a gente entenda o que Deus quer falar nas nossas vidas. Não tenha esta mensagem como mais uma mensagem na sua vida. Peça a Deus para que fale ao teu coração, que lhe dê força, que lhe dê entendimento e que você traga a palavra de Deus para o teu íntimo e se esforce em Cristo para a realização das mudanças necessárias. Amém? E o texto diz, já conhecemos, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Como é que está a sua vida? Está organizada 100%? Ou a sua vida está desorganizada? Como é que está a sua vida? Sua vida no horizontal, você e com as pessoas que você convive, e você com Deus. Está tudo organizado? Está tudo legal? Se não estiver legal, presta bem atenção que o Senhor quer falar com todo o amor no seu coração, porque Deus é um Deus de organização e quer que os seus filhos levem as suas vidas de forma organizada. Nós falamos aqui nas reflexões anteriores sobre a necessidade de buscarmos a humilhação diante do Senhor. Posteriormente, nós falamos no domingo de manhã uma porção preciosa da Palavra de Deus, que nos levou a refletir sobre o verdadeiro sentido da oração, que é vivermos um relacionamento de intimidade com o Senhor através do amor. E quando nós deixamos ser tomados por essa intimidade, por esse relacionamento com o Senhor, o amor de Deus flui através das nossas vidas para que a gente possa enfrentar as demandas, os desafios em amor na nossa caminhada. Mas hoje eu quero pensar dentro desse texto sobre organização. Dentro dessa porção, dessa palavra, quando o Senhor vira para Salomão e juntamente com o seu povo, o povo de Deus, naquele momento de dedicação do templo recém-construído, e que aquele povo se ajunta para orar, para festejar,
Deus, em resposta à oração de Salomão, ele usa esse texto que está registrado aí, essa preciosidade, em 2 Crônicas 7,14. Mas dentro do orar, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, o que o Senhor está dizendo? Aquele povo precisa organizar a sua vida. A vida desse povo está toda desorganizada. E dentro desse contexto, eu quero considerar, dentro dessa reflexão, as realidades práticas das nossas vidas. Uma vez alguém me disse assim, olha, quem está com guarda-roupa bagunçado, certamente está com a vida bagunçada. Aí eu quero dizer que não é só o guarda-roupa bagunçado, não. Não é só o guarda-roupa bagunçado que leva a nossa vida a estar assim, nessa situação, né? Em geral, a gente pode estar bagunçado no nosso trabalho, a gente pode estar bagunçado nos nossos relacionamentos, a gente pode estar bagunçado nos nossos estudos, a gente pode estar bagunçado no cuidado que as coisas materiais que o Senhor tem nos dado, né? Então, isso é um campo muito grande de situações que a gente pode não estar considerando aquilo que Deus tem nos dado. Porque a gente precisa entender que nós somos mordomos de Deus. Deus nos dá tudo. Tudo vem dele. E a gente, como mordomos do Senhor, nós precisamos conduzir tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos de forma organizada, né? Olha, quando nós estamos vivendo a tal desorganização na nossa vida, posso passar para vocês aqui algumas anotações. Quando a gente vive com relacionamentos sem ordem, dentro desse contexto de desorganização, sem respeito e sem mutualidade, nossas vidas podem estar assim. Quando a gente está desorganizado, o nosso casamento pode estar sofrendo, nós estamos desanimados, nós estamos enfraquecidos, nós estamos vivendo dentro dessa desorganização, sem profundidade nas nossas amizades, nossos relacionamentos passam a ser, talvez, muitas vezes, interesseiros ou superficiais. Nós estamos vivendo com o coração desequilibrado, abatido, ferido. Nós também podemos estar vivendo dentro dessa desorganização um espírito instável, inseguro, uma alma abatida, vivendo sem resultados, sem perspectivas de melhora. Vivendo assim, certamente, no horizontal, a bagunça dentro da nossa casa, a bagunça no nosso trabalho, a bagunça nas nossas atividades e no vertical com o Senhor. Deus não está se agradando, porque Deus é um Deus de organização e Ele quer que a gente viva uma vida organizada. E é muito importante a gente parar, preste bem atenção, se confrontar e fazer a pergunta, minha vida está organizada? Onde é que eu estou com falhas na minha caminhada que precisam ser organizadas? Quando a gente parte desse princípio, a gente vai melhorar em muita coisa. Você pode
observar também. Quando nós estamos com a nossa vida desorganizada, falta tempo de buscar a Deus, falta tempo de orar, falta tempo de ter um devocional com o Senhor, um tempo de quarto com o Senhor, e o tempo de servir o Senhor. Porque nós estamos desorganizados. Quando nós estamos desorganizados, nós não temos como definir as prioridades da nossa vida. Nós, muitas vezes, deixamos o que é necessário priorizarmos, que é o espiritual, e dentro da nossa bagunça, a gente está totalmente envolvido no material e no secular. As realidades da vida hoje, o cansaço, a dinâmica, o corre-corre, o excesso de informação que a gente vive, a necessidade de exposição, faz com que a gente passe também a dar mais prioridade a esse mundo de aparência, esse mundo midiático, e desorganiza o nosso relacionamento com Deus, porque nós não temos para Deus tempo. Esse cansaço mental, o cansaço gerado pela indisciplina, e por gerarmos não, e por acharmos coisas mais atraentes neste mundo, e por consequência, nós não dedicamos a devida atenção às coisas espirituais. Então, é uma gama de situações, é uma gama de circunstâncias interiores e exteriores que influenciam sobre nossa vida e que levam o quê? A uma desordem, a uma bagunça, não é? E isso não é bom. Isso não é bom. É necessário que a gente pare, pense, tenha o desejo de fazer uma reorganização da nossa vida. Eu gosto sempre de trazer exemplos de personagens da Bíblia Sagrada e que teve parte da sua história de vida vivendo debaixo de uma total desorganização. E, posteriormente, ele, num processo com o Senhor, a sua vida foi organizada. Eu me lembro aqui, a partir de Gênesis 27, todo o capítulo 27, não posso tirar um ou dois versículos, porque todo o capítulo que trata, ele fala ali de um homem chamado Jacó. Jacó, um cabra com a vida totalmente desorganizada, em primeiro lugar, por causa da sua característica pessoal. Ele era, até o nome dele assim nos faz referir, como um enganador, um suplantador, aquele que nasceu pegado no calcanhar do outro, não é? Então, a vida de Jacó era uma vida totalmente desorganizada. Ele era filho do patriarca Isaac. Ele, dentro da sua vida desorganizada, ele recebeu, através de uma negociação, de um prato de lentilha, o direito de ter a primogenitura do irmão. Na sua vida desorganizada e interesseira, ele foi lá, montou uma situação, e o pai, já na velhice, quase cego, concedeu a bênção sobre ele da primogenitura. A primogenitura era a referência espiritual da família, o que administraria os bens, o patrimônio, a responsabilidade de cuidar da família, a representação da tribo perante toda a comunidade. Então, ele era o responsável por gerir tudo. Ele era o representante do pai depois do seu
falecimento. Então, Jacó, ele passou a assumir. Só que antes dele assumir esse mentiroso, como alguns doutrinadores o chamam, trapaceiro, outros doutrinadores têm assim o registro da vida de Jacó, ele após enganar o seu pai e enganar e receber a bênção, ele fugiu para outras terras, orientado por sua mãe, onde estava o seu tio Labão, e ali ele passou um tempo com Labão, ele trabalhou para Labão, ele casou com Léa, depois casou com... Como é o nome da irmã de Léa? Raquel. E enriqueceu, mas ele continuava com a sua natureza ruim. Ele continuava com os defeitos dele. Ele estava com família, com dinheiro, com uma nova estrutura, mas ele não estava bem. E ele precisou retornar, né? Ele não tinha paz, e ele retorna para encontrar o seu irmão e mandou informar o seu irmão que ele estava indo ao seu encontro. E nessa caminhada, ele para em um determinado lugar, ele manda a sua família seguir, seus bens, seus recursos, ele passou tudo à frente, e ele ali ficou sozinho. Ali apareceu um homem, chamado um anjo, uma tipologia do próprio Deus, e ali ele lutou com Deus, e ali ele foi ferido na coxa no raiar do dia. E, por consequência, se você abrir a sua Bíblia lá no versículo Gênesis 32:30, a partir do 32:30, ele teve um encontro com Deus. Aquele homem com toda uma estrutura de vida enganosa, desorganizada, ele teve um encontro com Deus, porque ele parou para ficar a sós, né, enfrentando a realidade toda que ele estava, com medo de ser morto por seu irmão, né, e como diz o texto sagrado em Gênesis 32, a partir do versículo 30, nós temos aqui, diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Né? A partir daquele momento, Jacó passou por uma transformação, e o Senhor virou para Jacó, antes um pouco, e perguntou, Jacó, qual é o seu nome? O Senhor sabia o nome dele. Mas qual é o seu nome? E ele falou assim, meu nome é Jacó, meu nome é enganador, é usurpador, meu nome é mentiroso, meu nome é tudo isso que vocês sabem que eu sou. Mas o Senhor queria que ele verbalizasse a desorganização dele, a desestrutura que ele vivia. Qual é o seu nome? Eu sou isso, usurpador, mentiroso, interesseiro. O Senhor, a partir de hoje, não chamarás mais Jacó. A partir de hoje, você será chamado de Israel. Porque como um príncipe lutou com Deus e prevaleceu. Não é? Então, a gente vê que todos nós podemos ter na nossa história, não é isso? Toda uma caminhada de desorganização, toda uma caminhada de uma vida que não agrada a Deus, mas nós temos a oportunidade de consertarmos a nossa caminhada. Poderia citar aqui o exemplo de Sansão, né, um nazireu, um chamado especial de Deus. Aquele homem, ele começou a desobedecer ao Senhor, se meteu com mulheres de outros povos, não é?
entrou no seu caminho da sua vaidade. E o que é que acontece? Por toda a desobediência, por todo o desrespeito ao Senhor, o Senhor lhe tirou as forças dele, e ele foi preso, foi humilhado, tornou-se cego, né? Mas aquele homem foi diante do Senhor e falou assim: eu preciso me reconciliar com o Senhor, eu preciso voltar até a minha vida organizada, né? Eu preciso voltar para a sua presença. E assim foi feito por Deus. Aquele homem, após o seu arrependimento, cumpriu o propósito, mesmo cego visualmente, mas enxergando tudo espiritualmente. Ele foi lá, derrubou as colunas, e aquela comunidade dos seus perseguidores foram mortos. E é assim que o Senhor vai trabalhando. Agora, eu poderia pegar o exemplo, o maior de todos os exemplos. A gente tem o costume de ver o exemplo de Jesus Cristo, a gente tem o costume de Paulo, o exemplo de tantos outros personagens da história. Mas eu quero trazer um exemplo nesta noite para a nossa vida, do próprio Deus, Criador de todas as coisas. O nosso Deus, ele não admite, não aceita nada que esteja no campo da desorganização. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1. E 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é que esse texto nos revela? Que essa criação de Deus, ela estava disforme, ela não estava dentro da realidade dos padrões de Deus. Essa estrutura estava toda desorganizada. E o texto nos diz bem claro: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Havia a presença de Deus, mas aquele local, aquela criação do Senhor, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A gente pega esse texto e podemos continuar lendo ele, se aprofundando nele, e a gente vai ver que quando há bagunça, quando há desordem, é evidente que existem impedimentos para que Deus haja plenamente. Não que Deus não possa agir. Deus pode, não é? Mas Deus é um Deus que quer que a gente o quê? Se corrija. Deus quer que a gente busque nele a reestruturação da nossa vida. Quando nós lemos esse texto, a gente observa na sequência dele que criou Deus a luz, depois criou os céus, separando as águas, abaixo ele criou o firmamento, juntou as águas abaixo do céu num só lugar, criando os mares, e a porção seca chamou de terra, criou o céu, a lua, as estrelas para iluminarem a terra, e servir como sinais marcadores para os dias e estações do ano, como também para povoar as águas e o céu. Deus criou os peixes, animais marinhos, rastejadores e aves, criou animais. Por fim, ainda no sexto dia, o que é que ele fez? Criou o homem e depois criou a mulher, a sua própria imagem e a semelhança. E a gente observa aqui que no sétimo dia, Deus terminou toda a obra da criação e descansou. Isso você pode ver
preste bem atenção, em Gênesis 2, versículo 3. Olha só o que diz. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus fez, que Deus criara e fizera. Então, Deus, ele tem propósitos bem definidos, não é? Deus é um Deus organizado, né? Ou a organização está nele, porque Deus é organizado, né? O Senhor vem, ele tem dentro dessa organização a qual a gente precisa tirar lições para as nossas vidas, no sentido de buscarmos nos organizarmos, ele nos mostra aqui propósitos bem definidos. Deus, quando viu aquela bagunça toda, o Espírito do Senhor presenciando aquela bagunça toda, sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, não. Essas coisas aqui precisam entrar em ordem. Eu não quero entrar no porquê, porque no princípio Deus criou todas as coisas, e depois ele disse que a terra estava sem forma e vazia. Isso são séculos, viu? Isso não é um mês, 2 meses, um dia, não. Mas para a gente avançar no texto, por que ficou sem forma e vazia, tem os ensinamentos aí dentro. Mas o Senhor tinha que botar isso em ordem, porque ele é um Deus de ordem. Então, para isso, ele tem propósitos bem definidos. Ele trouxe ordem ao que era caótico. Ele está nos orientando aqui, porque se nós temos na nossa vida toda essa desestruturação, a gente tem que parar e ter o quê? Termos o quê? Propósito bem definido de mudança, propósito bem definido de reajuste, de correção, para que a gente possa organizar a nossa vida. E o Senhor, ele foi todo metódico no processo dele. E nós precisamos disso. Dentro dessa reorganização, nós temos processos bem definidos. Eu estou desorganizado nessa área, nessa e naquela. Então, eu vou definir meu padrão para organizar a minha vida. Temos que fazer isso. A gente também aprende aqui, com o próprio Deus, planejamento. Deus, ele fez um projeto detalhado e organizado de todo o processo. Assim que a gente deve fazer, porque a organização não vai ocorrer de um momento para o outro. A gente vai passar por várias etapas para colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem. E é necessário. E a gente não pode desistir no meio do caminho. A gente não pode desanimar no meio do caminho, talvez surgindo dificuldades, impossibilidades, né, fraqueza, enfim, mas a gente tem que estar sempre definido no que nós queremos e com o planejamento de como nós vamos avançar. Não, eu preciso me consertar nessa área. Exemplo, eu estou com dificuldade diante do momento que eu estou vivendo na minha vida, dessa desorganização toda, eu estou sem tempo para a minha leitura bíblica. Estou sem tempo. Eu estou sem tempo para um devocional. Eu estou sem tempo para oração. O que é que ele está falando aqui para a gente? Dentro desse requisito planejamento, eu tenho que tirar, faça chuva ou faça sol, 10, 15, 20, 30, aí é você com Deus, de tempo para mim com Deus. Para a minha leitura bíblica, para o meu devocional, para a minha reflexão, para o meu tempo de oração, porque nós temos que começar. E para começar, a gente precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida se chama o quê? Planejamento. Como Deus fez, ele veio tudo organizado. Outra coisa que eu observo aqui dentro desse contexto, desses ensinamentos do Senhor, é a questão da execução. Planejou, aí a gente começa a pôr em prática. Não, eu vou
no Senhor, encontrar forças para reorganizar a minha vida. É a parte da execução. O que é que fez Jacó? Né? Quando ele sentiu no seu íntimo, queria encontrar o irmão, que certamente ele poderia pagar um preço com o irmão que ninguém sabia o que estava na cabeça do irmão. Né? Ele estava jurado de morte pelo irmão. Ele falou assim, não, eu vou mandar minha família, vou mandar tudo na frente, vou ficar aqui sozinho, né? Porque eu preciso, né, ter esse tempo com Deus. E vai ser o tempo de reorganizar minha vida, sem pôr em risco a vida de outras pessoas. Né? E assim ele fez. E assim nós precisamos fazer. Tirar dentro desse processo todo de encontro com Deus, desse Peniel, local onde ele viu Deus face a face, no contexto de um confronto pessoal, não é? É assim que a gente precisa fazer, porque a gente não vai reorganizar a nossa vida se a gente não parar para ter tempo com Deus. E Deus vai ter um entrave muito forte. E eu queria dizer para você uma coisa muito interessante aqui. Jacó lutou com Deus até quase o amanhecer do dia. Né? Aquele homem confrontou numa luta aquele homem que estava ali nessa tipologia de Deus. Talvez você, dentro desse processo de reorganização, vai ter que lutar. E lutar com Deus, e lutar muito com o Senhor, para poder aprender. Mas muitas vezes, diante dessa luta, quando a gente tem muita resistência, Deus se deixa vencer. Preste bem atenção. Tem muita gente que tem tanta luta com Deus, quer tanto que faça se prevalecer sobre Deus, que Deus se deixa vencer. Não que Deus não tenha força para nos vencer, porque Ele é Deus, mas porque essa suposta vitória nossa vai ser uma grande derrota na nossa vida. E aí a gente vai aprender mais ainda com as lutas, com as dores, porque a gente quis brigar com o Senhor em prol daquilo que a gente acha que é o certo. Né? Então, é uma luta muito ferrenha, né? Mas Jacó lutou, né? O Senhor marcou ele, tocou na coxa dele, trouxe uma marca que também tem uma tipologia, né? Na coxa direita dele. E ali Jacó, ele sentiu nesse contato a presença forte de Deus. Né? E naquela experiência ele teve o seu caráter mudado, a sua perspectiva, a sua realidade de vida mudada. Né? Jacó, a partir dali, ele foi ao perdão com o irmão, reconhecendo todos os seus erros, e Deus ali interferiu e trouxe misericórdia ao coração do irmão, e eles reconciliaram. E Jacó tomou uma nova história na sua vida, um homem que era enganador, um homem que era trapaceiro, um homem que era interesseiro, mentiroso, ele passou a ser o terceiro patriarca, Abraão, Isaque e Jacó, porque teve o quê? Uma transformação, uma reorganização na sua vida. Então, a nossa vida, ela pode ser reorganizada, e necessita ser reorganizada. Muitas vezes a sua vida, do jeito que está hoje, Deus não está usando, Deus não está operando, Deus não está realizando o que Ele está desejoso de fazer, porque quando o Senhor nos chama para o reino dEle, é porque Ele tem propósito sobre nossas vidas, Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer que a nossa vida produza resultados para o reino dEle. O chamado de Deus é para isso.
para o servir a sua igreja. Mas a nossa desorganização espiritual, que gera reflexo na vida nossa material, e a desorganização da nossa vida secular, material, quando não é bem gerida dentro dos princípios do Senhor, gera reflexo em toda a nossa vida espiritual. E aí, meu irmão, a bagunça é geral. Tem muitos crentes que estão vivendo assim, com a vida totalmente desorganizada, né? E continua lutando com Deus. E luta nesse processo, mas que certamente será vencido um dia, mesmo que surjam marcas no seu corpo, marcas na sua história. E quando a gente passa por esse processo todo, a última etapa que o Senhor nos ensina, que a gente precisa, é da recompensa. Por que recompensa? Depois que o Senhor terminou a sua obra, ele ficou satisfeito com o seu trabalho, viu que tudo era muito bom, bom e muito bom. Ele viu que tudo era muito bom e depois ele o quê? Descansou. Quando a gente está com a nossa vida organizada, nosso espiritual está organizado, nossa vida secular andando dentro dos padrões de Deus, a gente busca investir o padrão de Deus na nossa vida secular, não é isso? O que acontece como resultado? A gente começa a descansar no Senhor, né? A gente começa a entender o cuidado do Senhor. A gente sabe que o Senhor, valorizando essa bênção de vida que o Senhor nos deu e nos dá, né, a grandeza de ter um relacionamento com Ele, a grandeza de conhecer a vida espiritual. Como foi o irmão que abriu o culto aqui há pouco, Arnoldo, leu Romanos 8, não é isso? Nem a morte, nem a vida, nem a tribulação, nem perseguição, nada nos afastará do amor de Cristo. Por quê? Porque minha vida está organizada em Cristo. E quando a nossa vida está organizada em Cristo, a gente está caminhando em toda estrutura, em toda segurança com o Senhor. Mas se não for assim, a gente caminha essa vida espiritual cheia de tropeços, cheia de irregularidades. E é isso que acontecia com o povo do Senhor lá em Crônicas, né? Aquele povo vivia na desobediência, aquele povo vivia distante do Senhor, conduzindo a sua vida, cada um do jeito que queria, né? Vivendo um tempo de religiosidade, de construir alguma coisa para Deus, não é isso? Mas sem ter relacionamento com Deus. E aí, toda uma desestrutura na vida daquele povo. E o Senhor vem e traz essa advertência: vocês precisam organizar a vida de vocês. A igreja precisa do Senhor organizar a sua vida com o Senhor. A gente precisa organizar a nossa vida com o Senhor. E muitas vezes somos arrogantes, porque a gente leva a coisa muitas vezes na nossa vaidade pessoal, no nosso eu, dizendo: eu não preciso organizar nada na minha vida está toda organizada. E não está. Não está. A nossa vida precisa estar alinhada com o Senhor. E a gente sabe, muitas vezes, creio não, plenamente, que a maioria da vida dos cristãos não se encontra alinhada com o Senhor. Está desorganizada. Muita gente está organizada com o Pai, mas em sua grande maioria não está. Porque não está sabendo viver um relacionamento com Deus. Só que Deus, a gente precisa entender que Ele tem propósito, Ele quer nos usar. Não apenas para que a gente descanse, mas para que a gente o sirva. Uma igreja, quando está organizada, uma vida espiritual, quando está organizada, nós somos usados pelo Senhor para abençoar outras vidas, não é isso? Para sermos referencial na vida de outras pessoas. A gente tira dos nossos lábios a murmuração, a reclamação, as palavras de morte, para trazer na vida das pessoas palavras de vida, palavras de direcionamento. É aquilo que a palavra do Senhor fala: de dentro de ti fluirão rios de águas vivas. Não é? Quando a gente está com a nossa vida organizada. Então, saia daqui desta noite
fazendo uma auto-reflexão. O que é que eu estou precisando organizar na minha vida? Mesmo que eu tenha que pagar um preço, mesmo que seja duro enfrentar essa nova realidade, mas que eu preciso ter essa disponibilidade de assim fazê-lo. Quero encerrar essa palavra com uma porção que eu achei interessante em Colossenses 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 5, quando Paulo faz uma manifestação para aquela igreja que vinha sofrendo por vários conflitos, não só de perseguição, mas de falsos doutrinadores, enfim, todo um desajuste que havia naquela época, e ele bota aqui, olha, Colossenses 2,5, porque, ainda que esteja ausente no corpo, ele falando, contudo, em espírito estou convosco, ele está fazendo uma autodeclaração, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem. Aquela igreja passava por dificuldades, por problemas, mas ele está dizendo, ó, mas eu estou vendo que vocês estão em ordem. Eu estou vendo que a vida de vocês está organizada, né? E a firmeza da vossa fé em Cristo. Quando nós estamos com a vida organizada, a gente tem certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, no controle de todas as situações, nós não titubeamos em nada, porque nós estamos andando em ordem. E é isso que o Senhor quer falar para a gente nessa noite. Bote sua vida em ordem. Organize sua vida no Senhor. Né? Esforce-se para fazer o que é certo. Dignifique o Deus que você adora. Né? Testemunhe a grandeza de Deus através da sua vida. Mostre ao mundo que você é sal e luz. Não seja